na colossal Santa Cordilheira Ancestral. A luz do sol brilhava nos profundos desfiladeiros através das lacunas na cordilheira. Na encosta ao lado do vale, ainda havia um pouco de neve. Mesmo sendo o início do verão, a neve ainda não tinha derretido. O frio era excepcionalmente longo aqui. Os rugidos de bestas podem ser ouvidos ocasionalmente. Na superfície do vale havia uma cidade magnífica. O mundo além das santas montanhas ancestrais tinha sido ocupado pelos animais. As pessoas que viviam na cordilheira não tinham mais contato com o mundo exterior há centenas de anos. As pessoas que viviam na cidade não conheciam a situação do mundo exterior. Foi registrado que, no período mais glorioso da humanidade, existiam milhares de lutadores e espiritualistas demoníacos de nível lendário. Os humanos estabeleceram muitos impérios no vasto continente, mas esses impérios foram aniquilados. A cidade, por estar em um lugar escondido geograficamente, sobreviveu à Era das Trevas. Eles ocasionalmente sofrem ataques de poderosas bestas do vento nevado nas santas montanhas ancestrais. Porém, depois de passar por inúmeros conflitos devastadores, a cidade foi reconstruída diversas vezes. Estes muros marcados eram um monumento indômito. Esta cidade é chamada de Cidade da Glória e é um símbolo de esperança para a humanidade. Instituto Sagrada Orquídea, classe dos lutadores aprendizes. Mais de 30 alunos estão sentados e aguardam para ouvir a professora enquanto ela transmite seu conhecimento. Os alunos são um grupo de lutadores aprendizes. Eles são alunos do Instituto Sagrada Orquídea da Cidade da Glória. Ouvi dizer que a nova professora, Zheng Xiu, é uma das espiritualistas demoníacas de nível prata de 3 estrelas da família sagrada. Alguns alunos estavam discutindo baixinho entre si. A atenção dos alunos estava focada na professora. Ela era alta. Estava com um vestido lavanda que se contornava seu corpo, dando ênfase aos seus seios bem desenvolvidos. Ela tinha um par de pernas esguias e brancas, e usava uma requintada maquiagem que a fazia parecer bonita e elegante. Seus olhos estavam cheios de orgulho e arrogância. A família sagrada é uma das 3 principais famílias da Cidade da Glória. Por fazer parte de uma família nobre e ser uma espiritualista demoníaca prata de 3 estrelas, ela naturalmente tinha motivo para ser orgulhosa. Como espiritualista demoníaca prata de 3 estrelas, normalmente ela não viria aqui para ensinar. Ela só concordou porque seu sobrinho está nessa turma. Os espiritualistas e os lutadores demoníacos têm 5 níveis diferentes, que são bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada nível é então dividido em 5 estágios, de 1 estrela a 5 estrelas. Um espiritualista demoníaco está acima de um lutador. Somos uma existência verdadeiramente nobre. Um espiritualista demoníaco tem a capacidade de formar um reino da alma dentro do seu dantian. Eles têm a capacidade de integrar com um espírito demoníaco capturado com seu reino de alma e, em seguida, fundir-se com o espírito demoníaco para combate. Isso permite que eles possuam uma força incomparável, que está bem acima da força com a qual lutadores possam competir. Zheng Xiu ergueu o queixo e falou com arrogância. Meu espírito demoníaco é uma raposa da chama escarlate. De repente, o rosto e as mãos de Zheng Xiu sofreram mudanças drásticas. Sua forma facial tornou-se mais afinada. Seus dentes e unhas ficaram mais afiados. Finalmente, uma cauda escarlate emergiu de suas costas. Depois de se fundir com um espírito demoníaco, eu posso controlar sua força, bem como ganhar habilidades do tipo fogo. Entre os demônios, a raposa da chama escarlate é uma besta de nível ouro. Isto significa que o nível mais alto que posso alcançar é espiritualista demoníaca de nível ouro. É claro, depois de me tornar uma espiritualista demoníaca de nível ouro, eu posso substituí-lo por um espírito demoníaco mais poderoso. Quando se tratava do seu cultivo, o orgulho no rosto de Zheng Xiu era ainda mais evidente.
As palavras de Shen Xiu deixou um grupo de estudantes surpresos. Uma espiritualista demoníaca de nível ouro eram existências além do alcance para a maioria deles. Enquanto Shen Xiu continuava a aula no palco, Ni Li estava sentado na última fileira. Sua mente estava em transe enquanto sua alma flutuava ao redor. Depois de um tempo, Ni Li lentamente abriu os olhos. Ele não pode deixar de ficar confuso com a cena à sua frente. Onde estou? Perguntou Ni Li em voz baixa. Ele ficou completamente chocado quando percebeu que suas mãos se tornaram menores e sua pele estava muito mais macia. Shen Xiu estava no palco, falando sem parar. Ni Li lembrou claramente que este era o ano em que ele se juntou ao instituto. A professora que estava dando aula era uma espiritualista demoníaca de nível prata de 3 estrelas, extremamente arrogante. Por causa dela, Ni Li não se sentiu disposto a estudar por algum tempo. Eu realmente renasci. Ni Li ficou profundamente chocado. Ele se lembrava de estar cercado e ser atacado pelo sábio imperador e as 6 bestas divinas e morrer na batalha. Parece que sua alma renasceu na época em que ele tinha 13 anos. Ni Li olhou para o lado e viu rostos familiares. Lu Piao e Du Ze. Estes irmãos que haviam compartilhado vida e morte com ele estavam vivos, exceto que suas aparências eram muito mais jovens. Diz ela. Ni Li olhou para a esquerda. A poucos metros de distância dele, um belo rosto impecável entrou em seu campo de visão. Seu nome é Yixiong. Embora sua aparência tenha apenas 13 ou 14 anos, ela já era esbelta e elegante, com cabelos roxos que se estendiam até sua cintura. Ela tinha sobrancelhas arqueadas, e um brilho inteligente podia ser visto dentro de seus olhos. Sempre que ela sorria, aparecem covinhas profundas. Embora ela parecesse um pouco infantil, Ni Li sabia que, quando ela crescesse um pouco mais, ela seria extremamente bonita e encantadora. Ela usava um vestido branco de seda que lhe dava um tipo de elegância indescritível. Em sua vida anterior, Ni Li tinha um profundo afeto por ela desde que era adolescente. Ela não está morta. Ni Li estava extremamente animado a ponto de quase engasgar. Eu realmente voltei no tempo. Isso é real. Não é um sonho. Ni Li perguntou a si mesmo enquanto ele severamente se beliscava. A dor clara lhe indicava que não era um sonho. De repente, pensou em uma coisa. O livro do espírito demoníaco temporal. Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal. Ni Li baixou a cabeça e imediatamente procurou por ele. Mas não conseguiu encontrar o livro do espírito demoníaco temporal. Ni Li não podia acreditar que seu renascimento, esse misterioso fenômeno que lhe aconteceu, não estaria relacionado com o misterioso livro do espírito demoníaco temporal. O criador do livro do espírito demoníaco temporal era desconhecido. É um livro altamente misterioso que Ni Li sempre mantinha com ele. Ele se lembrava claramente, quando ele estava lutando contra o sábio imperador e as 6 bestas de nível Deus, que seu sangue tinha coberto completamente o livro. Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal que o trouxe de volta para quando ele tinha apenas 13 anos. Depois de ver todos esses rostos familiares, Ni Li mergulhou em suas mais antigas memórias. Ele se lembrou de quando a Cidade da Glória estava sob o ataque das bestas do vento nevado. O guardião da Cidade da Glória, Lord Yimo, que era um espiritualista demoníaco de nível lendário, morreu na batalha com as bestas entre centenas de milhares de pessoas. Apenas alguns milhares sobreviveram e fugiram para o deserto, a leste da Santa Cordilheira Ancestral. Durante a fuga, um após o outro, os sobreviventes morreram no deserto. Um dia, eles foram cercados pelas bestas no deserto. Mais tarde naquela noite, Ni Li e Yixiong procuraram conforto na alma um do outro. Naquela noite, Ni Li finalmente teve em seus braços a deusa de seu coração. Sob o céu noturno,
O luar prateado tornou-se um véu nebuloso. O corpo tão requintado de Izion, com sua pele cristalina que parecia ter sido esculpida em uma escultura de jade. Eles se abraçaram com uma paixão louca. Se não fosse pela destruição da Cidade da Glória e pela terrível fuga, ele nunca poderia ter caído nas graças de Izion. Ele tinha um talento ridiculamente baixo e era de uma família em declínio. Depois daquela noite, eles encontraram outro grupo de bestas e, a fim de protegê-lo, Izion morreu nas mãos de um dos animais. Nili nunca esqueceria aquele momento. Depois de experimentar diversos ataques que ameaçaram sua vida, Nili sobreviveu e saiu do deserto sem fim. Embora seu talento fosse baixo, seus instintos de sobrevivência permitiram a Nili viajar pelo continente divino. Ele encontrou muitas pessoas que estavam lutando contra as bestas. Ele também se deparou com muitas coisas misteriosas. E é claro que com o livro do espírito demoníaco temporal. Se não fosse pelo livro, Nili não teria sido capaz de voltar. Esse misterioso livro do espírito demoníaco temporal realmente o fez voltar no tempo. Ele foi trazido de volta antes da destruição da Cidade da Glória. Antes de seus pais, família e irmãos morrerem na batalha. Antes da morte de Izion na fuga. Já que eu estou de volta, os céus me deram outra chance. Eu não vou deixar a destruição da Cidade da Glória acontecer de novo. Nili disse em voz baixa, rangendo os dentes. Ele firmemente tomou uma decisão. Ele vagamente se lembra de que ele deveria ter se matriculado no instituto neste ano e ele deveria ter 13 anos. Nili queria rir de felicidade. Eu estou de volta. Muito bom. Sábio Imperador, a próxima vez que nos encontrarmos, eu vou derrotá-lo e me vingar pela minha vida anterior. Se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, ele e Izion seriam de dois mundos diferentes. Não seria possível que eles estivessem juntos. Izion era a filha do Senhor da Cidade da Glória. Para não mencionar que seu avô é o espiritualista demoníaco de nível lendário. Dimor. Nili era de uma família que estava impotente e estava em declínio. Ambos, no meio da fuga, construíram sentimentos profundos um com o outro. Quando Izion entrou na escola, ninguém na sala conhecia sua identidade. Nili só descobriu mais tarde sobre sua identidade. Dentro da Cidade da Glória, existem 3 famílias principais. A família divina, a família sagrada e a família do vento nevado. Eles representavam o poder supremo da Cidade da Glória, o pináculo das famílias nobres. O senhor da cidade era geralmente escolhido de uma dessas 3 famílias. Abaixo das 3 famílias principais, existem 7 famílias nobres e abaixo deles estavam as 12 famílias aristocratas. Nili pertencia à família Marcas Celestiais, que estava em último lugar entre as famílias aristocratas. Embora tenham um pouco de status, há uma diferença astronômica no status em comparação às 3 famílias principais e às 7 famílias nobres. Com as conexões de Nili, querer estar com Izion era simplesmente impossível. Mas uma firmeza brilhou nos olhos de Nili. Desde que ele renasceu, tudo isso ainda era um problema. Embora seu talento para cultivação atual fosse pobre, com o vasto conhecimento de sua vida anterior, melhorar seu talento não seria impossível. Nili, por que você está sorrindo? Lu Piao perguntou, olhando perplexo para Nili. Ele estava se perguntando se ele estava louco, já que ele estava rindo sozinho por algum tempo e estava até mesmo olhando para Izion com um olhar lascivo. Só estou feliz. Estou feliz em vê-lo. Meu irmão. Nili declarou enquanto abraçava excitadamente Lu Piao. Era um hábito de sua vida anterior. Depois de ser ridiculamente abraçado por Nili, Lu Piao murmurou com raiva. Nili. Quem que é seu irmão? Seu gaizão. Rápido. Solte-me. Lu Piao lutou.
Eles acabaram de começar a estudar juntos não faz muito tempo. Só se conheciam há alguns dias. Eles não estavam nem perto do suficiente para ter esse nível de intimidade. Ni Li não afrouxou seu abraço. Ele olhou para Lu Piao seriamente e riu. Não importa o que você esteja pensando. No meu coração, você sempre será meu bom irmão. Naturalmente, Ni Li não podia contar a Lu Piao as aventuras de vida e morte de sua vida anterior. Vendo o olhar de Ni Li, Lu Piao ficou atordoado e não pôde deixar de dizer: Seu doido. No entanto, não importa o que, as palavras que Ni Li disse anteriormente fez ele se sentir comovido. Lu Piao olhou para Ni Li e disse: Sei que você é alguém de uma das famílias nobres da Cidade da Glória. Mas deixe-me adverti-lo. Não tenha ideias com aquela garota. Sua identidade é extremamente misteriosa. Ouvi dizer que quando ela se juntou ao instituto, o diretor pessoalmente arranjou seu dormitório. Ni Li sorriu um pouco. Lu Piao ainda não sabe a identidade de Yizyun que ele já sabia. Ela é minha mulher. Ni Li declarou, olhando para a bela garota de cabelos compridos não muito longe. Seu coração era excepcionalmente firme. Quando pensava na paixão daquela noite, Ni Li não podia deixar de sentir calor em seu coração. Ni Li de repente se lembrou. Ele e Yizyun ainda tinham apenas 13 anos. Zion, quando você irá crescer e se tornar aquela bela e encantadora mulher? Eu vou te proteger e cresceremos juntos. Não muito longe, Yizyun sentiu algo. Ela virou a cabeça e olhou para Ni Li. Ela gentilmente enrugou suas sobrancelhas e pensou que Ni Li deve ser um nobre brincalhão. Desde o início da aula, ele a encarava sem restrições. Se ele se atrever a provocá-la, ela não o deixará escapar facilmente. Yizyun não queria usar seu status para fazer amigos. Mas isso não significa que ela se submeteria à humilhação quando fosse intimidada.